Bem, irmãos, é o capítulo 7. Agora nós saímos da história e entramos naquela parte do livro de Daniel que nós chamamos de profecia. O Daniel, ele tem uma vida inversa do José. O José, ele começa sonhando e ele termina interpretando os sonhos. O Daniel é o contrário. Ele começa interpretando os sonhos e ele termina sonhando. Então aqui é o primeiro dos seus sonhos. A gente vai ver outros sonhos de Daniel. Deus deu algumas revelações para ele. Esse sonho aqui no capítulo 7 é o mesmo sonho que teve Nabucodonosor. A história é a mesma, não muda absolutamente nada. O que muda são as figuras, e nós vamos ver o porquê que as figuras são mudadas. Então você tem aqui, lá no caso do capítulo 2, quando Nabucodonosor sonhou com aquela estátua, o Daniel disse uma frase muito importante. Ele falou assim: olha, rei, Deus fez você saber o que vai acontecer no fim dos tempos. O que é isso aí? Olha, Deus contou a história do mundo para você. Deus está falando para você o que vai acontecer desse momento que você está vivendo até a vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. É isso que o Nabucodonosor sonhou. E é isso que está sendo sonhado aqui por Daniel no capítulo 7. Da onde, meus irmãos, a gente tirou essa lição, para a gente não se espantar, não se espante, porque o nosso rei, ele está o quê? O nosso rei, ele está voltando. Ainda mais no capítulo 7. Ainda mais com as figuras terríveis que nós temos no capítulo 7. Não se espante, por quê? Porque o nosso rei, ele está voltando. Uma outra coisa, vamos aprender como crentes a olhar para a história, não como o homem vê, mas olhar para a história como Deus vê. E o que está acontecendo aqui nesse sonho de Daniel? Daniel, ele está na cama dele, ele tem um sonho, olha que interessante. Ele sonha e imediatamente ele pega lá a caderneta dele e começa a escrever aquilo que ele tinha acabado de sonhar. Começou a anotar tudo. Veja, o sonho dele, meus irmãos, ele estava sonhando e ele viu aquela figura do mar. Do mesmo jeito que você vê nos filmes aquele mar, só que um mar bem bravio, Por quê? Porque os ventos do quatro cantos da terra estavam batendo naquelas águas, e aquelas águas se agitavam muito. Às vezes a gente vê aqueles filmes, sabe, de que tem uma grande tempestade no mar, os ventos batendo. É a visão que o Daniel teve, uma visão de um mar muito revolto, um mar assim perigoso, E a palavra de Deus diz que de repente ele viu sair daquelas águas, daquele mar, o quê? 4 animais. Esse é o sonho dele. Primeiro saiu um leão, sabe? Aquele leão que tinha 2 asas como de águia, e de repente aquele leão, meus irmãos, na verdade ele foi tirado, E depois ele foi colocado em pé, começou a pensar como o homem é o único que se aproxima da humanidade aqui. Bem, mas nós temos essa figura do leão. Depois, meus irmãos, temos a figura do urso, que cresce de um lado e carrega na boca 3 costelas entre os seus dentes. E depois dele surge o leopardo com aquelas 4 asas nas costas, com 4 cabeças, rapidamente. E aí surge o 4º animal. E esse 4º animal é o do interesse do nosso profeta Daniel. É aquele que o profeta Daniel fala, olha, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 7, no versículo 19. Então, eu tive o desejo de conhecer a verdade sobre o 4º animal. Bem, Deus revelou para ele exatamente o que era aquele 4º animal. Mas vamos devagar, irmãos, dentro da nossa mensagem, o que é essa visão de Daniel? Então, Daniel, o que ele sonha com o quê? Ele sonha com a história do mundo, Ele está sonhando com a história do mundo, como nós já vimos. Deus permitiu que ele tivesse o mesmo sonho que Nabucodonosor. Agora veja bem, como é que Deus vê os impérios? Como é que Deus vê os reinos?
Deus, ele vê os reinos de uma forma muito diferente que o homem vê. A gente tem que aprender a olhar com os olhos de Deus. Um homem tão consagrado, um homem tão temente a Deus, que quando orava, o céu tremia, trovejava, como o profeta Samuel, ele teve que aprender a olhar como Deus olha. Quando ele foi coroar um novo rei no lugar de Saul, ele viu o irmão do Davi, o irmão mais velho, o Eliabe, sabe? O Eliabe era um jovem alto, bonito, faustoso, aquele, sabe, um príncipe de beleza, de força, e ele disse assim: estou na frente do novo rei. Aí Deus deu uma lição para ele. Deus olhou e falou assim: olha, Samuel, olha, você não olhe a aparência não, esse não é o escolhido. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está por fora. E Deus? Deus vê o que está no coração. É importante a gente ter essas duas figuras, por quê? Porque olha como o rei Nabucodonosor, ele vê o mundo, como ele vê as coisas, no capítulo 2, e como Deus apresenta para Daniel no capítulo 7. Quando Nabucodonosor, ele olha e sonha, ele sonhou com uma estátua grande, alta, bonita. Ele até fez uma no capítulo 3, uma estátua de cabeça de ouro, com os ombros, os braços sendo de prata, né? Aquele ventre com a cintura de bronze, as pernas e os pés de ferro, com a mistura de barro lá embaixo. Que mostra o quê? Que mostra grandeza, que mostra beleza. Você pode ver por que o dono da Havan está sempre colocando uma estátua na frente das lojas dele. Porque isso chama a atenção, porque é bonito, porque as pessoas olham e se impressionam. Porque você vai numa grande cidade como o Rio de Janeiro, tem lá a figura do Cristo, como eles falam, ou Nova York com a Estátua da Liberdade. Por quê? Por que Paris tem lá aquela torre? Agora eu digo, para chamar a atenção. Então, quando Nabucodonosor ele sonha com os reinos deste mundo, ele vê a glória, ele vê a grandeza, ele vê o poder, ele vê beleza. Por isso tem a imagem da grande estátua. Agora, quando Deus mostra os mesmos reinos, porque a cabeça de ouro era a Babilônia, não é? Agora, a cabeça de ouro, que era a Babilônia, vira um leão. Você tem lá o peito e os ombros de prata. E aqui no capítulo 7 é um urso, que é o Império Medo-Persa. Aí você tem o leopardo, que é, meus irmãos, o Império Grego, do Alexandre o Grande. Veja, então lá ele é aquele bronze, sabe, a cintura de bronze, o ventre. Aqui ele é um leopardo de 4 cabeças, com 4 asas nas costas. E aí você tem o Império Romano, que era de ferro e barro, né? Mas aqui era um animal tão esquisito, terrível, que o Daniel não conseguiu identificar, de tão terrível que era. A gente só sabe como é esse animal, porque o livro de Apocalipse mostra para nós, que é uma mistura do leão, do urso e do leopardo. Se o Apocalipse não ensina, nós também não íamos saber. Agora, irmãos, você tem os 4 impérios vistos de um jeito bem diferente. Então, Nabucodonosor vê o quê? Vê a glória humana nos reinos. É assim que o homem vê. Quem que não quer ir para Nova York lá para ver aquela grande cidade? Quem não quer ir numa cidade bonita, linda deste mundo? Por quê? Porque é assim que nós vemos o mundo. A gente não pode ser hipócrita, a gente quer ir lá, a gente quer ver, a gente quer conhecer. Então, irmãos, essa é uma realidade. Agora deixa eu dizer, como é que Deus vê esse mundo que Nabucodonosor enxergou e nós enxergamos? Vê de uma forma animalesca, selvagem, bruta, violenta. Às vezes você vai num lugar... Eu não gosto muito de ver essas, tipo monumentos, eu nunca tive eu gosto de ver pessoas, de ver gente, sabe? Quando eu fui para Manaus a primeira vez,
Eu me satisfazia de ir nas igrejas, conhecer os irmãos. Aí chegaram lá, pastor, o senhor vai conhecer o teatro, é a coisa mais linda. Mas para mim, meus irmãos, foi 2, 3 horas, não aguentava mais ficar lá dentro, né? Mas quando você chega na casa de uma pessoa, de um cristão, e você pode ficar junto, você pode rir junto, é diferente. Mas nós somos assim. Olha, quando Deus viu o mundo, mostrou para o Daniel, mostrou nesses bichos, para ver a ferocidade, para ver a violência, de como as coisas acontecem. Se você pensar, como é que surgiu o Império Babilônico, destruindo o Império Assírio? O Império Assírio era um horror de terror, pois Babilônia era mais horrorosa e tenebrosa. E quem que venceu a Babilônia? A Pérsia. A Pérsia era pior do que a Babilônia. A Grécia era pior do que, meus irmãos, a Pérsia. E o Império Romano era pior do que o Império Grego. Então você vê aquele filme, por exemplo, do Gladiador. Olha que bonito, aquele pessoal lutando lá até a morte naquele lugar. Todo mundo está rindo, alegre lá em cima. O que ninguém conta é que aquilo ali é um filme, sabe? É um filme que aparece só o melhor, o mais bonito. Você pode até fechar o olho de vez em quando uma espada corta um braço, acontece alguma coisa assim. Mas você não pode imaginar o horror da realidade. Os romanos, quando eles venciam os povos, eles saíam pendurando todo mundo assim num poste, sabe? Quando eles não conseguiam pendurar a pessoa, eles penduravam só a cabeça pelas estradas. De um povo tão bruto, de um povo tão maldoso. Então, quando Deus vê esses reinos, Ele vê como eles são. Eles vê na sua brutalidade, Deus vê na sua maldade, Deus vê na sua violência. É assim que Deus vê. E tem sido assim, meus irmãos, as nações desde sempre. Agora, tem uma ausência aí nessas figuras, nessas 4, vê o versículo 17, dá uma olhada aí. Esses grandes animais são 4 o quê? São 4 reis. Não é isso que está escrito no versículo 17 aí? Esses 4 animais são 4 reis. É verdade, porque todo reino começa com um rei. Nabucodonosor na Babilônia, o Ciro lá na Pérsia, né? O Alexandre o Grande, meus irmãos, ali com a Grécia, o César lá com o Império Romano. Então, ok, tudo bem, são 4 reis. Mas quando Deus vê os 4 reis, são sempre figuras animalescas e violentas. O único que foge disso é o leão, que depois fica com cara de homem lá. Estão lembrados que a palavra de Deus diz isso aí no capítulo 7? É porque Nabucodonosor, o que ele faz? Ele confessa, ele fala que Deus Altíssimo é o dono do céu, da terra. Ele chega, meus irmãos, por isso que muitos acreditam na conversão de Nabucodonosor. Mas antes daquele momento ele é um bicho. Ele só deixou de ser um bicho quando ele fala da majestade de Deus. A ausência da figura humana ao retratar esses reis. O que significa essa ausência, né? A falta do humano aí. Olha, irmãos, um rei, quando ele vier, de qualquer forma, para nos salvar, ele tinha que ser um homem. A promessa que Deus fez para Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus olhou para Eva e disse que o quê? O que ele falou? Aquilo que ele falou para Eva? Olha, da tua semente, né? Vai sair, vai pisar a cabeça da serpente. Então, a semente da mulher tem que ser um homem. É por isso que Deus teve que se fazer um homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. De todas as figuras que aparecem aqui na nossa história, o único que aparece com a figura humana está aí no versículo 13. Dá uma olhada no versículo 13 aí, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. O filho do homem é Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, a única figura humana que surge fora dos 4 reinos é este filho do homem, para você ver que a nossa salvação, ela não pode vir de nenhum desses reinos. A nossa alegria não pode vir de nenhum desses reinos. A nossa paz não pode vir de nenhum desses reinos. Às vezes nós ficamos brigando por conta de um lado, de política, de coisa e outra. Olha, isso é para um crente o quê?
um desconhecimento da forma que Deus vê este mundo. Sabe por quê? Porque não tem nenhum, meus irmãos, nenhum desses impérios, desses reinos, desses governos que não seja animalesco. Nós estamos em plena vigência do Império Romano ainda, até que surja o pequeno chifre claramente diante de nós. E ele, creio eu, ele está perto de surgir. Civilização sem Cristo é o quê? É uma brutalidade disfarçada, né? O poder humano sempre se degenera em brutalidade. Vai ser sempre assim. Você vai ver uma grande nação. Está surgindo uma grande nação. E aí, o que está acontecendo? Eles estão matando outra nação. Eles estão destruindo outra nação. Senão não nasce uma grande nação. Para surgir um império, meus irmãos, o grande império romano, como eu disse, destruiu o grande império grego. Se você vê uma grande nação, tem um poder, né? Tem. E são violentos, se precisar. E usa esse poder se precisar. Eles vão, intimidam e tal. Essa é a visão que Deus está mostrando para nós, de violência, de sangue, como os animais brutos brigam e se matam. Então Deus está falando, é um leão que é vencido pelo urso, é um leopardo que destrói o leão, é esse bicho esquisito que destrói todos os outros, é o que a palavra de Deus está dizendo. Então não coloque as suas esperanças nas grandezas deste mundo, nas belezas deste mundo, nos impérios, nos reis, nos reinos deste mundo. É isso que Deus ele está mostrando para nós aqui. Então, a tendência da brutalidade nunca é diminuir. Olha o que Jesus profetizou: se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso ainda vai acontecer. Está acontecendo, mas vai acontecer muito mais. Ou seja, daqui para frente no nosso mundo, a gente vai ver levantar muita nação contra outra nação, reino contra reino. O que foge dessa regra? O que foge dessa regra é a vinda do reino de Jesus. Porque um grande reino é colocado. Se você pensar, olha, fui para Roma, que eu vi o Coliseu, eu vi os arcos, custou muito sangue para fazer tudo aquilo ali. Muito sangue. Se você for para Brasília, você vai ver muito monumento, muita coisa lá. Mas você pode acreditar, teve muita escravidão humana para construir tudo aquilo ali, à base da miséria de muita gente. Para mostrar que o reino desse mundo é assim, é sempre bruto, é violento. O único reino que, quando ser inaugurado, não vai ser bruto, não vai ser violento, é o do nosso Senhor Jesus. Olha o que o profeta Isaías diz: o Senhor julgará entre as nações, corrigindo os povos e transformando suas espadas em arados e suas lanças em foices, para que não aprendam mais o que? A guerra. Então, esse é o reino verdadeiro, esse é o reino que nós devemos orar, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino. Então, quantas vezes nós queremos que venha esse reino? Porque quando esse reino chegar, as espadas, meus irmãos, está escrito, elas vão ser transformadas em arados, e as lanças em foices, ou seja, os instrumentos de guerra se transformarão em instrumento de trabalho, de honradez, não de morte, não de sangue. Olha, a gente tem medo que Jesus Cristo volta, às vezes, porque eu não fiz tudo que eu podia fazer nesse mundo. Tem gente que é assim, eu nem casei ainda, Jesus vai voltar, né? Não pense assim. Ore a Deus, venha o teu reino, porque a inauguração desse reino é a inauguração da paz, do amor, da alegria e de toda a prosperidade. Acredite. Então, você pode falar isso todos os dias na presença de Deus. Irmãos, um detalhe importante aqui do capítulo 7 é o lugar de onde surgem esses reinos, né? Aqui no capítulo 7, versículo 3, diz lá no finalzinho, né? Os 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, eles subiam do mar. O mar, no livro de Apocalipse, é a imagem das nações, dos homens, da tribulação, assim, tribulação não, da turbulência, sabe? Então você vê que o livro de Apocalipse fala exatamente isso. Os ventos
são figuras de pensamentos, de doutrinas, de ideologias. Você vai perceber isso. Como é que surge um novo reino, um novo império, como surgia no passado? Muita confusão, as pessoas brigando, lutando, se matando, né? Um novo pensamento estava surgindo, não é diferente, tá? Essas coisas vão continuar acontecendo até a volta de Jesus. O que Deus mostra? Mostra que esse mundo vai ficar cada vez mais agitado, mais turbulento. Nós estamos aqui, irmãos, num país tropical, num país que nunca teve a guerra dentro dela. Nunca teve guerra aqui. Sabia disso? Não como teve em outros países. A América Latina é um lugar que não tem guerra. A gente tem que orar para que isso continue. Mas se você for para um outro país, estão acostumados com guerra. E se eles não tiverem guerra, eles não estão em paz. Sabe? A paz dele é ter guerra. Aí você olha aqui, né, que Deus está falando, olha, esse mar revoltoso com esses ventos, mostrando o quê? Que muita luta, muita briga na humanidade por pensamentos, por ideologias, já está acontecendo isso. O mundo já está dividido em dois, não é só no Brasil. Essas coisas é no mundo inteiro. Olha o assassinato do rapaz lá, um tiro no pescoço, porque eu não gosto do que ele fala, né? Mas com certeza vai ter alguém do lado do que morreu dando um tiro na cabeça do outro. Vocês escutem o que eu estou falando, porque isso vai acontecer. Acontece. Então você está vendo isso no mundo inteiro, não é só, meus irmãos, essa divisão não é uma coisa de Brasil. Isso é uma profecia da palavra de Deus. Enxergue o mundo como Deus quer que você enxergue. Animalesco, violento, para você poder entender como deve ser a sua oração e o seu trabalho para salvar as pessoas, levar os seus filhos para a igreja, poder levar eles ao conhecimento da palavra de Deus, para que eles não sofram nesse mundo. Os ímpios sofrem muito nesse mundo. Os filhos dos cristãos vão sofrer menos. Veja, é muito diferente quando surge o reino de Jesus. Então, meus irmãos, da onde surgiram os reinos? De toda a confusão, do caos. Da onde surge o nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui, ele surge das nuvens. Não foi assim que a gente leu? Você, às vezes, dá um papel para uma criança, né? Desenha uma coisa bonita aí. Ele coloca uma casinha, coloca uma árvore do lado, e em cima ele coloca o quê? Ele coloca a nuvem. Sabe por quê? Porque ele está pensando na paz. Ele está pensando na alegria, no verdadeiro prazer. É a coisa mais infantil, mas é a coisa mais verdadeira que existe. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquela pedra que destrói a estátua, é verdade. Mas olha, a volta do Senhor Jesus Cristo será nas nuvens. Por quê? Porque está sendo inaugurado um reino de paz. Longe de toda aquela turbulência, longe de toda aquela confusão, daquelas águas, daqueles ventos, aí você tem aquela paz. Você às vezes está no meio das nuvens assim, quando você está dentro de um avião, você está no meio daquelas nuvens assim, sempre vem um pensamento bíblico, sabe? Você fica com medo que tem umas turbulências às vezes, mas é bonito. Não tem como você não pensar e não lembrar em Deus, ao menos que você não tenha temor de Deus. Mas você pensa, você lembra no Senhor. Essa volta de Jesus que será nas nuvens. Agora, irmãos, tem uma coisa que espantou Daniel nessa visão, nesse sonho que ele teve. No versículo 19, vamos ler comigo. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Ele era diferente de todos os outros, muito terríveis, cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra ponta que subia diante da qual caíram 3, daquela ponta eu digo, tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos, e vencia os santos. Olha aí, irmãos, o quarto animal é o Império Romano, é verdade, não é? Mas vai subir uma pontinha, ele diz. Essa pontinha é a besta, é o anticristo, do livro de Apocalipse.
É o mesmo, lá é a mesma pessoa, aqui, não é? É o anticristo. Daniel se espantou com essa figura. Por que que houve um espanto, não é? Então são algumas coisas aqui, não apenas porque ele era diferente, mas pelas suas ações. Uma figura mais violenta que os outros animais, né? E porque tinha os 10 chifres, e de repente dos 10 vira um, e esse um é pior do que os outros todos juntos, né? Ele tem olhos como de homem e boca, meus irmãos, cheia de blasfêmia. Olhos, duas coisas que coloca na palavra aqui: os olhos como de homem e uma boca cheia de blasfêmia. Nós vamos saber quando o anticristo estiver operando grandemente. Nós vamos saber. Mas está acontecendo coisas que só o livro de Daniel fala que aconteceria, como o aumento da ciência. Uma vez a gente estava lá em Florianópolis, estava vendo lá uma camiseta, sabe? A gente estava lá na Hering vendo uma camiseta, uma coisa assim. Quando eu cheguei em casa, eu não mexi no meu celular. Absolutamente. De jeito nenhum. Só estava lá olhando lá e coisa e tal. Quando eu cheguei em casa, tinha um monte de oferta de camiseta no meu celular. Não sei se isso já aconteceu com você. Ué, mas calma lá, o camarada está pensando, o que é isso? O anticristo, ele vai ter o controle da mente de muitas pessoas. Essas câmaras espalhadas para o mundo inteiro, assim, futricando a nossa vida 24 horas por dia. Coisas muito esquisitas. Esses olhos como de homem é um conhecimento, meus irmãos, sobre a vida alheia, como nunca teve antes. E já é possível isso. Essa inteligência artificial que eles falam, vai chegar um momento que você está olhando um negócio, você está só olhando aquele negócio lá, como é que aquele negócio sabe que você está querendo ele? Eu também não sei como isso funciona, mas eu sei que isso já funciona. Então, para mim, eu já vejo a pessoa do anticristo aí. A boca de blasfêmia, ele está blasfemando contra quem? Vamos aqui no capítulo 7, veja lá, capítulo 7 e versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, né? Então aqui, irmãos, está dizendo que esse anticristo, esse homem que vai surgir, ele vai ter esse poder, né, de controlar mentes, mas a boca dele fala contra Deus. Não é que fala contra Deus, eu não gosto de Deus, eu odeio Deus. Não, calma, espere um pouquinho. Isso seria muito na cara. Olha o que está escrito depois, ele vai mudar os tempos e vai mudar o quê? Vai mudar a lei. As pessoas naturalmente começam a odiar a igreja, crentes vão começar a odiar a igreja. A igreja é uma instituição falida. Olha, cuidado. Estava dizendo para as crianças aqui, já preguei muitas vezes sobre isso. Em muitos lugares no mundo, quando você ia comprar um presentinho de Natal, já vinha um cartãozinho para você no papel lá, como acontecia em tantos lugares, vinha escrito no papel de embrulho, Feliz Natal. Estão lembrados disso? Feliz Natal. Porque Feliz Natal quer dizer feliz nascimento de quem? De Jesus Cristo. Em muitos países isso já é proibido, não pode. Tira isso aí, escreve, boas festas. E naturalmente as pessoas não percebem. Elas não percebem que isso aí é uma forma de mudar tempos e mudar leis. Aquilo que era certo passa a ser errado, e aquilo que é errado passa a ser o quê? Passa a ser certo. A coisa acontece de uma forma natural. Não precisa ter muita briga, não. Aí cresce aquela geração que vê tudo que é errado pensando que é certo. Por isso, meus irmãos, ele tem olhos como de homem e ele tem o quê?
ele tem uma boca cheia de blasfêmia, cheia de grandes coisas. Vai ser um homem muito culto, ele vai saber usar a oratória, vai saber usar a boca dele. Olha, o Hitler, ele conseguiu o que ele conseguiu sem ter uma imagem dele na televisão. Porque não tinha disseminação de televisão. Ninguém tinha televisão em 1936, 38. Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu dominar? Mas tinha rádio. Lembra que já tinha rádio? E as pessoas ficavam com a orelha lá no rádio. Oh, esse homem, esse é presidente mesmo. Oh, isso é bom, hein? A língua. Então vai chegar um homem que vai mostrar para você o que você quer. Vai falar o que você quer ouvir, coisas que agradam esse mundo e destrói o quê? Está dizendo aqui no versículo 25, né? É contra o Altíssimo, quer dizer, contra a vontade de Deus, e diz uma outra coisa aqui, né? Cuidará e destruirá os santos, né? Tem uma tradução que na palavra destruirá está escrito magoará, né? Por que está escrito isso? Porque realmente, irmãos, uma pessoa que teme a Deus, ele vê certas coisas acontecer, ele fica triste, ele fica magoado. E não há nada que se fazer. Coloque isso na sua cabeça. Você vai ficar brigando, querendo matar, e aí você vai virar um bicho também. Não vire um bicho. Ore a Deus. Quantas famílias hoje nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, eles não estão mais mandando seus filhos para a escola. Sabia disso? Só que é o seguinte, a mãe sai do serviço e passa 8 horas por dia ensinando o seu próprio filho as lições que vêm do Estado para ela dar para a sua família. Nós temos o irmão Hannes, sabe o irmão Hannes ali de Pompeia, grandão, tal, né? Então, os filhos dele estudam nesse tipo de escola, todos eles, os 12, porque ele tem 12 filhos, parece, 11 ou 12, né? 12, é. E aquela mãezinha jovem, que é a Daniele, ela ensina os filhos. Mas por quê? Porque lá agora, uma menina está indo no banheiro, um rapaz pode ir com o banheiro junto com ela. E ninguém pode falar nada. Então os pais estão abrindo os olhos. Não, pode deixar, nós vamos ensinar os nossos filhos. Só que lá nos Estados Unidos pode fazer isso, aqui no Brasil ainda não pode. E eles saem de lá e entram na universidade, nas melhores universidades que existem. Mas Satanás, ele sabe aonde ele quer chegar. É o crente que não abre o olho. É o crente que continua vendo o mundo como Nabucodonosor, uma grande estátua linda, maravilhosa. Somos nós, meus irmãos, que estamos enganados. Porque quando Deus nos apresenta o mundo, ele apresenta aqui no capítulo 7, um mundo que devora, um mundo que destrói. Mas nós cedemos quantas vezes? Abrimos os nossos olhos quantas vezes? Vamos dar uma olhadinha no poder desse pequeno chifre, como a gente já falou. Ele tem poder para mudar o tempo e a lei, né? Já expliquei isso para vocês. O que é mudar o tempo e a lei, meus irmãos? É mudar os marcos, coisas que representam a presença de Deus neste mundo, como as instituições criadas por Deus. Deus criou apenas 3 instituições, Deus próprio criou. A primeira instituição que Deus criou, qual foi? A família. Qual é a instituição mais atacada pelo diabo hoje? A família. O que é uma família? É um pai, uma mãe, pronto, os seus filhos, ou é o casal, o marido, a esposa. Isso é uma família. Não é. O que é família é o que a Bíblia diz que é família. Então, a família está sendo tão atacada, que daqui a pouco os filhos dos crentes eles não vão entender o que é uma família. Porque a igreja não ensina, ou porque os pais ficam olhando o mundo como Nabucodonosor e não como Daniel vê no capítulo 7. A segunda instituição que Deus criou, qual foi? O povo de Israel. O mundo odeia Israel. Olha, irmãos, se você tivesse a oportunidade de ir lá, em Israel, sem essa turbulência de Rede Globo, de CNN, de todas essas coisas,
Se você pudesse ir lá e ver como é diferente e como eles fazem de tudo para não ter confusão com o outro lado. E o outro lado faz de tudo para ter confusão com eles o tempo todo. Aí a gente descobre, é muito ódio. É muito ódio. Então, a nação de Israel é outra instituição que Satanás tenta destruir o tempo todo. O tempo todo tentando destruir o Israel de Deus. E a terceira instituição criada por Deus, qual que é? A igreja. Vamos dar uma olhadinha no versículo 26, aqui, 25, no final. Diz que eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Muito bem. Nós temos um outro versículo aqui, meus irmãos, que vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Deixa eu achar aqui rapidamente. Versículo 21. Eu olhava, eis que o chifre pequeno, ou seja, a ponta, que é o anticristo, ele fazia guerra com quem? Com os santos. E o que acontecia? E vencia eles. O que isso significa? Que Deus vai permitir que o inimigo lute e vença. Está escrito na palavra de Deus. O Herodes, no capítulo 12 de Atos, o que ele fez com Tiago? Alguém lembra o que aconteceu com o Tiago no capítulo 12? Ele teve o quê? A cabeça cortada. É um exemplo do que está acontecendo aqui. Deus vai permitir. Aliás, meus irmãos, será que nós estamos preparados mesmo, para um momento como esse? Eu lembro o pastor Steve, uma vez, ele estava pregando lá numa conferência, era um senhor baixinho. Aí ele chegou e disse assim, olha, se Satanás entrasse aqui dentro, e pegasse uma metralhadora, e dissesse assim, quem é de Jesus, levanta a mão, que eu vou atirar em você agora, Veja, irmãos, todo mundo ficou quieto. Até eu estava lá, eu era jovem ainda. Eu falei, eu que não vou abrir minha boca aqui, mas é uma realidade. Deixa eu dizer, irmãos, se um dia isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar força para você se levantar. Acredite nisso. Você ser jogado nos tribunais, Deus, Ele vai te dar força para você suportar, como aconteceu com Daniel, aonde? Na cova dos leões. Vamos terminar a nossa mensagem, meus irmãos, Está perseguindo os santos aqui, por que eles perseguem, Porque não se submete às leis do anticristo. Agora, da onde vem a restauração da humanidade? Nunca vem dela mesma. Você não vê um bicho chegando aqui, Vai vir da onde? Vem do alto. Olha, quando você está lendo no versículo 11, o versículo 11 diz que esse chifre, ele vai ser morto, correto? Quando ele ser morto, ele vai ser jogado aonde? Está escrito aí no versículo 11. Vai acontecer o que com ele? Ele vai ser queimado. Quando você lê o livro de Apocalipse, diz que a besta, o anticristo, ele vai ser morto, ele vai ser vencido, vai ser jogado aonde? No grande lago de fogo. Então isso vai acontecer. Não vamos nos assustar, nós não precisamos nos assustar. Sabe por quê? Porque ele pode ser esse leão, ele pode ser o urso, ele pode ser o leopardo, ele pode ser a mistura dos três, ele pode ser, meus irmãos, o bicho mais nojento, mais fedorento, o bicho mais terrível, assim, que você pode imaginar de terror e medo, pode ser, mas ele vai ser destruído para sempre. A promessa é a vitória de Deus sobre ele. Há um trono colocado para julgá-lo. Os livros serão abertos e ele, meus irmãos, vai ser destruído. A palavra de Deus diz isso, que ele será destruído. Olha o que está escrito aqui no versículo 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Então, acredite, o anticristo vai ser destruído.
o diabo será destruído. Mas o melhor de tudo é que surge uma figura nas nuvens, no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o quê? O domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único, que não será destruído. Versículo 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. São duas coisas aqui. A vinda de Jesus. O rei está voltando. Quando ele voltar, meus irmãos, olha o que está sendo dado para ele. Está sendo dado o reino, o poder, a majestade. Um reino que vai durar para sempre. É isso que o Novo Testamento fala para a gente o tempo todo. A volta do Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação eterna, a inauguração do milênio e depois a eternidade. Então tem promessas. Agora, o que a gente às vezes se esquece é de dois versículos maravilhosos que tem nesse texto. O primeiro a gente leu ali, né? Mas vamos ler de novo. Olha aqui, né? No versículo, deixa eu encontrar aqui rapidinho, né? O versículo 18. Dá uma olhadinha no versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para sempre, de eternidade a eternidade. Vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, nós vamos reinar com Cristo ainda neste mundo por 1000 anos. Essa é a promessa de Deus, não somente no livro de Daniel, como no livro de Isaías, como no livro de Apocalipse, como na promessa do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo disse que se com ele sofremos, morremos, com ele reinaremos. É uma promessa de Deus. Olhe para o mundo com os olhos de Deus. Se você espera todas as coisas deste mundo, do próprio mundo, você, como um cristão, você vai se decepcionar muito. Agora, quando você tem a realidade das coisas, veja, de quantos males você pode ser livrado? De quanta paz pode ter no seu coração? Muito que façam mal e aconteça tantas coisas ruins, você pode dizer assim, mas quem tem o domínio, está lá, é o Senhor, é Ele, né? Estava conversando com um irmão ontem no Jardim Morumbi, com os dois. Qual foi a pior coisa que aconteceu neste mundo? Vocês lembram qual foi a pior coisa mais trágica que já aconteceu nesse mundo? Qual que foi? A crucificação de Jesus. Agora eu pergunto para vocês, qual foi a melhor coisa que já aconteceu nesse mundo? A crucificação de Jesus. Olha, o que o diabo pode fazer de tão ruim, que era matar o Salvador, ele, né, meus irmãos, ele foi derrotado. A morte foi derrotada na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o crente tem que olhar o mundo, olhar para as coisas, como Deus gostaria que você olhasse. A nossa esperança não está nos reinos deste mundo. Está onde? Está em Deus. Está no nosso Senhor Jesus Cristo, que voltará. E é isso que deve nos alegrar. Às vezes, irmãos, a gente fica muito decepcionado com as notícias que acontecem no jornal do mundo, porque a gente tem ao nosso lado, tem tudo isso aí. Não fique, meus irmãos, não fique. Só ore. Clame a Deus. Mas olhe como Deus está olhando. Ele podia dizer, esses animais vão acabar com tudo, vão destruir tudo. Não, está contando aqui que ele vai destruir esses animais. Os 3 juntos, encarnados no anticristo, serão destruídos. Deus irá vencê-los.
pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua glória. O quanto a gente deve amar Cristo, que virá, meus irmãos, para nos dar a paz que a gente tanto deseja, a bênção que nós tantos almejamos. Como nós devemos amar o nosso Salvador, nos render completamente a Ele. Eu fico pensando no Daniel, porque o Daniel era aquele profeta que ele tinha o céu aberto para ele. A comunhão, olha, meus irmãos, você nunca vai passar, e nem eu, que nada, né? Eu nunca vou ser jogado na cova dos leões. Pessoa, para ser jogado na cova dos leões tem que ter muita fé mesmo. E ele era jogado na cova dos leões, desprezado muitas vezes, humilhado, foi transformado num escravo. Mas olha, um grande vencedor, porque sempre olhou para Deus e tinha uma íntima comunhão com Deus em oração. É assim que a gente vence o mundo. O apóstolo João disse que a gente vence o mundo. Como é que a gente vence o mundo, segundo o apóstolo João? Lembra, irmão Renato? Pela nossa fé. É assim, é simples assim. É por isso que Daniel é o grande vitorioso, né? Ele entra e sai da cova dos leões, dizendo: ó rei, vive para sempre. O mesmo que jogou ele lá dentro: ó rei, vive para sem ódio, sem mágoa, sem nada disso aí, né? Então sejamos assim, irmãos, voltados para o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor, a esperança de que Ele vai voltar, e é Ele que vai dar jeito nesse mundo, não é o homem não, de jeito nenhum. O homem não tem força para isso, né? Pode destruir mais, mas construir, abençoar, não, né? Ele não pode.